A Gênesis, capítulo 17, Predições do Evangelho. Título: Ninguém é profeta em sua terra. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomado de espanto, diziam: De onde lhe vieram esta sabedoria e esse milagre? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres, devido à incredulidade deles. São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Jesus enunciou dessa forma uma verdade que se torna um provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aquele em cujo seio vive a confiança que ele inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas e em nenhum caso absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se desse modo. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem fora companheiros ou comensais, que saiu do mesmo seio e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade. Enquanto o homem não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição do todo. Do outro lado, toda gente que, em geral, faz do homem apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem o que tal imaginam, que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua sobreexcitação. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe apenas se veem os relâmpagos do gênio, de perto veem-se as paradas do espírito. Depois da morte, nenhuma comparação vai mais sendo possível. Unicamente o homem espiritual subsiste e tanto mais parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado do apreciar a obra do Espírito. Aceita-a sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências desse princípio inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia.
meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente à vida material. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de um homem tão ignorante quanto ele, e assim sendo, não percebiam que lhe dava superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram à reunião onde ele se encontrava, para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio, de outro era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que seus concidadãos não o tratem melhor do que os de Jesus tratavam? O que há de estranhável é que no século XIX e no seio de nações civilizadas se deu que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Título: Morte e Paixão de Jesus. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Guardai bem nos vossos corações o que eu vou vos dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos do homem. Ele, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhe era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. São Lucas capítulo 9, versículos 44 e 45. A partir de então, começou Jesus a revelar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. São Mateus capítulo 16, versículo 21. Estando na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Este lhe darão morte e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. São Mateus capítulo 17, versículos 21 a 22. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. São Mateus capítulo 20, versículos 17, 18 e 19. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhe era oculta e não entendia o que eles dizia. São Lucas capítulo 18, versículos 31 a 34. Ora, tendo concluído todos os seus discursos, Jesus disse aos seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. São Mateus capítulo 26, versículos 1 a 5. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: Vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa: Ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. São Lucas capítulo 13, versículos de 31 a 32. Título: Perseguição aos apóstolos. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão
comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como as nações. São Mateus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos essas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis do que eu vos disse. São João, capítulo 16, versículos 1 a 4. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência que possuireis vossas almas. São Lucas, capítulo 21, versículos 16 e 19. Martírio de São Pedro. Em verdade vos digo que, quando éreis mais moços, vos cingieis a vós mesmos e ieis onde queríeis. Mas quando fordes velho, estendereis as mãos e outros vos cingirá e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. São João, capítulo 21, versículos 18 a 19. Cidades impenitentes, título. Começou então a reprochar as cidades onde fizera muitos milagres por não terem feito penitência. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam eles feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Serás abaixado até ao fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse até hoje. Declaro-te por isso que no dia do julgamento o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. São Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Título: Ruína do Templo de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vede todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. São Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 2. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: se ao menos nesse dia que ainda te é concedido reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desgraçado, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, te encherão e apertarão de todos os lados, em que te deixarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. São Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 44. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte em outra parte que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos como galinha reúne sobre suas asas seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digas: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Quando vides um exército cercando Jerusalém, sabei que está próximo à sua destruição. Fuja para as montanhas os que estiverem na Judéia, retire-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrareis os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esse dia serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai das que estiverem grávidas nesse dia, visto que esse país será acabrunhado de males, e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Serão passados a fio da espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que haja preenchido o tempo das nações.
Jesus, avançando para o suplício, ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando, disse: Filho de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes pelos vós mesmos e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá: ditosos as estéreis, as estranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: cai sobre nós, e às colinas cobre-nos, pois se trata desse modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco. A faculdade de pressentir as coisas por-vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía com todos os outros em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiram em sua morte sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos em mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, não está como o homem da montanha. A barca, a estrada a ser percorrida, lhe vê o termo. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto tendo consciência da missão que viera desempenhar. Sabia que a morte do suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, havia-se mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Maldição contra os fariseus. João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus, que acorria para ser batizados, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está pronto. A raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. São Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 10. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto das vossas longas orações devorais as casas das viúvas. Tereis, por isso, um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que depois de o haver conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isto nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se o homem dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapinas e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos do homem, mas que por dentro não estão cheios de ossaduras e de mortos e de toda espécie de podridão. Assim por fora pareceis justos, enquanto por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais,
não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis da cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá a recair sobre essa raça que existe hoje. Está em São Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 36. Título: Minhas palavras não passarão. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego cria outro cego, ambos cairão no barranco. São Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. São Mateus capítulo 24, versículo 35. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau não para se elevar ao céu, mas para elevar-se à terra? Terão todos adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus do seu tempo? Todas, finalmente, serão assim em teoria, como na prática, expressão pura de sua doutrina? Sendo uma só e única a verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias. E Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sob o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir ao homem o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir este pensamento. Por isso foi que ele disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Título: A Pedra Angular. Não lestes jamais isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de ângulo? Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. São Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolação ou consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou
do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram, ou lhe desfigurar o sentido em prol de suas ambições. Título: Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre, arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros, para recolher o fruto de sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram num, mataram outro e a outros apedrejaram. Enviou-lhes ele outros servos em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si mesmo: Ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: Aqui está o herdeiro. Vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. E com isso, pegaram dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: Fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos na estação própria. São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. O comentário de Kardec. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar a praticar a lei. Os servos que enviou os arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez de sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que Cristo apenas exflorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao de verem que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se alçou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas, se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, às relações de homem para homem, aos princípios morais a que eles expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. Que fizeram das máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertesse os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que eles exemplificou. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou. Fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. A aquele Deus de paz e de verdade, sacrificaram nas fogueiras pelas torturas e perseguições muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça receberdes. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós, se visse os que dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes dos mundos? Ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento.
Não teria o direito de dizer-lhe: que fizeste dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Capítulo 7, título Um só rebanho e um só pastor, item 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. São João, capítulo 10, versículo 16. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, das linguagens. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressentem-se uma unidade em todos e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre os que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Demolindo nas regiões o que é obra dos homens e fruto da ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir mau grado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que é comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conforme a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, mobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar-se separam dos que se obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva sem nunca deixar que a ultrapassem.
que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim grande passo terão dado para a unidade. Título: Advento de Elias, item 33. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas, ser preciso antes Elias? Antes que venha Elias, isso tem Malaquias, capítulo 3, versículo 22. Jesus lhe respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Título: Anunciação do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. São João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as poderei suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. São João capítulo 16, versículos 7 a 14. Esta predição não há como contestar. É uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova sem a possibilidade de menor equívoco que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções.
Ora, desde que ele não disse tudo aos seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido da palavra do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino, e ao demais prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que ele fora dito, visto que o Espírito de Verdade viria a tudo lembrar e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-la de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos apenas que poderia adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, fazia-se mister conhecimentos que só o progresso da ciência facultaria, e que tinha de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias estivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houver encontrado o terreno ainda nas mesmas condições, e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde que aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho, elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo: pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Esta preposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estará em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Ninguém pode dizer se seu Criador é do seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreender o que era ininteligível e se admite a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiam a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderia aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado? Como estaria aptos a compreendê-lo se não tivesse de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos. Almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem e plenamente justificada estará a promessa de Jesus.
Tendo se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. Se disserem para essa promessa que se cumpriu no dia do Pentecoste por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou e que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu-lhes aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto do que deixaram, nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado que o Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje, cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos.